Bem-vindos, clickers, a mais um vídeo da nossa querida e amada Click Eduque 8. Você que está aí querendo alcançar aquela tão sonhada vaga do primeiro emprego, vem com a gente nesse vídeo que nós vamos trazer dicas valiosas para que você consiga alcançar o objetivo de carreira. E, lógico, melhorar seu desempenho pessoal, seu desenvolvimento, né? Isso tudo a gente vai tratar agora no vídeo com o nosso cofundador, mentor de carreira e orientador, Sérgio Nogueira. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância das soft skills para a formação profissional. Isso é um tema extremamente relevante, né, Sérgio? A gente está sempre falando sobre soft skills e isso é bem bacana para que a gente possa ajudar as pessoas a desenvolver essas habilidades. Não é isso? Oi, pessoal, é isso mesmo, né, Paulo? Isso eu me deparo todo dia, gente. Todo dia, fazendo orientação de carreira, conversando com vocês que estão nessa transição, né, de estudante para o mercado de trabalho e muitas vezes, Paulo, subestimam. Colocam no currículo que tem uma habilidade, comunicação, trabalho em equipe, iniciativa, e quando a gente vai conversar sobre esses comportamentos, né, essas habilidades, na verdade não tem. Então, gente, assista até o fim desse vídeo, você vai entender o que são as soft skills, por que elas são importantes, e nós vamos falar sobre as principais do mercado, as que mais o mercado deseja, né, que os empregadores, as empresas mais buscam. Então, vídeo imperdível, essencial, tome nota, registre, guarde, compartilhe, você vai ver como esse vídeo vai fazer diferença na sua busca do primeiro emprego. E fica com a gente até o final, porque tem sempre dicas importantes que a gente guarda para o final do vídeo para fazer aquele fecho, ok? Então vamos começar pelo seguinte: o que, afinal, são as soft skills, Sérgio? Então, Paulo, sempre existe essa dúvida, né, no que são as soft skills. Tem gente que chama de people skills, tem gente que chama das habilidades essenciais, tem vários nomes, mas as soft skills, o que elas são? Elas têm três, nós dividimos aqui em três blocos, né? São atributos pessoais, são as características comportamentais que definem você, que está nos assistindo, né? Como você se relaciona com você mesmo, como você conhece, como você reage à pressão e como você gerencia as emoções, como você se comunica. Então, são atributos pessoais, são características únicas, né? Por mais que a gente fale dessas atributos de uma maneira geral, cada um se comporta, tem um conjunto diferente de características, né, Paulo? E são Lembrando que habilidades. cada um é único, né, cara? É, é. Cada Por pessoa é mais que a única. gente fale, né, Paulo? A pessoa Ah, se comunica, o jeito que ela colabora, a iniciativa, sim, do jeito que ela apresenta a criatividade, a inteligência emocional, aspectos de liderança. Cada pessoa é única, né? Isso é que é exatamente. importante entender e é chave, né, Paulo? Isso aí. E as habilidades interpessoais, como você interage e se comunica com outras pessoas, isso é importante. Então é com você mesmo, com outras pessoas num ambiente profissional e também pessoal, né, Paulo? Escolar, acadêmico, né? Na questão social também, né? Porque ajuda Sim, até sim. na questão da rede de contato, né? Que a pessoa faz, né? Exato, exato. Ela cria. E são competências que a gente chama adaptativas, né? Então, elas te ajudam a se ajustar a um ambiente dinâmico de negócio profissional, acadêmico, onde as coisas são muito dinâmicas e tem transformações todos os dias, né? Então, elas te ajudam a resolver problemas, tomar decisões e, como o nome diz, se adaptar às mudanças constantes. Então, gente, olha só, Paulo, são ou não são importantes entender o que são as soft skills, estudar e correr atrás para melhorar e aprimorar as suas principais habilidades. E quais são as soft skills universais? Paulo, essas são o que vocês podem ver em pesquisas de grandes consultorias, conversando com executivos de empresas, conversando com RHs das empresas, né? Com o pessoal de recrutamento e seleção, que faz todos os processos seletivos de talent acquisition, como se diz no mercado, né? Um nome mais moderno. Mas essas que a gente vai falar são as principais. E começando com qual, Paulo? Comunicação. A boa e velha comunicação, né? Né? Por que a comunicação a gente colocou como número um aqui, Paulo?
Justamente porque é a base, né, cara? É como a pessoa se comunica, como ela se expressa. Então, assim, quanto melhor a comunicação, a forma verbal que se fala, a parte escrita, tudo isso tem um peso relevante, porque ao se comunicar bem, você vai ter clareza nas suas posições, vai ter clareza nas suas ideias, você vai ter uma escutatória melhor também, né? Porque é fundamental também você saber escutar, você entender o que a pessoa está falando. Então, isso tudo faz parte do grande complexo de situações que justamente tudo isso agregado torna uma comunicação muito mais eficaz quando você consegue se expressar de forma clara e bem objetiva, né? Uma forma clara e eficaz, que as pessoas vão entender o que você está falando e você vai se fazer entender. Isso aí é importantíssimo, né? E aí, com essa Exatamente. questão da comunicação, isso é tão importante, né? A gente já tem um vídeo que a gente trata somente de Uhum. comunicação, né? Lá em nosso canal. Então, assim, para vocês verem como isso é tão importante, isso afeta diretamente o trabalho em equipe. Não é isso? Exatamente. E muita gente coloca também no currículo, né? Ah, eu trabalho muito bem em equipe. De verdade, você trabalha em equipe? Sabe bem que é isso? Você realmente tem essa característica? Ou você precisa aperfeiçoar? Que é saber colaborar com colegas, ter habilidade de negociação, capacidade de resolver conflitos, Saber ouvir, escutar, entender opiniões divergentes, pessoas que pensam diferente. respeitar opiniões diferentes. E como o Paulo falou, vejam, gente, isso que é bacana. As soft skills vocês vão ver, que a gente vai estão todas interligadas. Elas não são isoladas por si só. Elas são únicas, cada indivíduo tem o seu nível de soft skills, porém elas estão totalmente conectadas. Essa é uma mensagem importante que a gente queria passar para vocês. Então, Paulo trouxe muito bem esse ponto. Olha só, comunicação e trabalho em equipe. Não dá para você trabalhar, ser uma pessoa que tem essa característica. Olha, o Sérgio trabalha bem em equipe. Se ele não se comunica bem. Então, gente, Exatamente. presta muita atenção nesse bloco de soft skills ou de comportamentos essenciais. São, São ou não são importantes, Paulo? são coisas muito interligadas, né? Não existe eu trabalhar bem em equipe e não ter uma boa comunicação. É. Não é isso? E trabalhar em equipe, Paulo, por mais que a gente receba uma atividade individualizada, Sérgio, você tem que preparar esse relatório, você tem que entender que aquela atividade do Sérgio está conectada a uma atividade do Paulo. Então, trabalho em equipe também significa entender um todo, como o seu trabalho impacta em outro trabalho de outra pessoa da equipe. Então, isso tudo, essa visão também, a gente vai falar disso, também é uma característica importante e faz parte sim, do trabalho em equipe. Nós também temos uma outra habilidade muito importante, que é a liderança, né? A liderança é justamente aquela habilidade que algumas pessoas têm, né? Tem gente que fala, olha, ele já nasceu com isso. Então você realmente tem gente que é o que chama de líder nato, né? Aquele cara que já nasceu com aquele sentimento de liderança, mas isso também é uma habilidade que pode se desenvolver, né? As pessoas podem desenvolver essa habilidade através de uma boa comunicação, de um trabalho em equipe eficaz, de uma forma de se comunicar mais diretamente, respeitando o próximo, mas sempre dando aquele incentivo, né, para o coleguinha. Então, assim, tudo isso está dentro esse conjunto, né, de habilidades. Isso é muito importante. Então, vocês veem, a gente às vezes vê, no caso de esporte, né? No futebol mesmo, às vezes tem um time que fala: olha, o time tem 3, 4 capitães, né? Tem um com a braçadeira, mas tem mais 2 ou 3 que falam também em setores diferentes, que são líderes, justamente para poder. Então, assim, não é que numa equipe tenha que ter um líder, podem ter 2, 3, 4 líderes, dependendo, né? E isso é uma habilidade que você pode desenvolver. Hein, Paulo, todo mundo, você pegou perfeita a sua definição. Quando a gente fala da soft skill, e quando eu me tornar chefe, eu vou pensar em me desenvolver em liderança. Não quer dizer, existe o líder que é hierárquico, né? É o líder que comanda equipes, né?
e ele tem esse tipo de atribuição, e tem os líderes também técnicos, que é exatamente isso que o Paulo está falando, um exemplo perfeito. Então, você que está assistindo a gente, pensa nisso. Num trabalho na escola, na faculdade, se você pega um conjunto de atribuições daquele projeto para fazer, você está sendo líder. Quando você distribui atividades, você faz isso, você faz aquilo. Se você consolida, você orienta, faça assim, faça assim. Isso são papéis de liderança. Então, é muito importante você pensar nisso. Ah, eu sou tímido, então se desenvolva. Então, de novo, conectado à comunicação, trabalho em equipe, a liderança faz parte, você pode se desenvolver e deve se desenvolver. O líder se posiciona, ele dá opinião, igual em campo, né, Paulo? Esses outros capitães, líderes, eles orientam um colega do lado, o outro jogador, eles incentivam, eles escutem, eles erram, eles aprendem, eles tomam, assumem erro, né, Paulo? Aquele que fez o gol contra quando levanta a mão, ó, o jogador, jogadora também, né, no futebol feminino, Às vezes o cara erra independente aquele do último, esporte. às vezes o cara erra aquele último passe para o gol, né? Ou até tá com gol vazio e chuta a bola para fora. Se você tá ali e vai bater no cara porque ele errou, isso não é uma característica de liderança, né? Você tem que chegar ali, incentivar, vamos lá, pega o cara, vamos para cima. Muitas Então, vezes levanta ele fica caído, né, Paulo? Ele vai sim, lá sim. e dá a mão para levantar. Isso é fundamental. E, Sérgio, outra coisa bem importante que as empresas têm dado muito valor hoje em dia é aquela questão do colaborador, né? E aí, em cima do que você estava falando, que às vezes as pessoas confundem que o líder tem que ser aquela linha de comando, o chefe, o gerente. Não, Ordem, né? às vezes você está no meio da turma lá trabalhando, mas hoje em dia, por exemplo, as pessoas dão, os empregadores, né, dão muita importância para aquele sentimento que alguns colaboradores têm já de empreender. É como se fosse assim, um senso de pertencimento. Então, o cara vai fazer pela empresa onde ele trabalha, como se ele vai cuidar daquilo como se fosse dele. Ele vai dar ideias, vai dar ideias para melhorias, ideia para desenvolver algum setor, ter uma ideia para dinamizar, né, o setor. Isso tudo tem um valor muito importante hoje, e isso é uma característica de liderança, né, que a pessoa se posicionar e falar, né, olha, eu acho que isso aqui poderia ser feito de forma mais fácil se fosse por esse caminho. Às vezes pode não ser o melhor caminho, mas se manifeste, né? Porque é assim que você vai desenvolvendo as ideias. E hoje em dia, como eu disse, os empregadores eles estão dando muita importância para esse colaborador que eles falam que tem aquele sentimento de empreendedorismo. Isso é bem importante hoje em dia. Eu acho que essa imagem, Paulo, assim, eu sempre presto atenção nas imagens, ela diz bastante, né? Eu acho que ela representa bem o que a gente está falando. Então, uma pessoa que está se comunicando, está fazendo trabalho em equipe, a gente pode pressupor que ela está orientando, está todo mundo tomando Está se nota. Então, posicionando. então, você que está assistindo a gente certamente já viu essa imagem várias vezes. Então, você já parou para pensar nisso? Olha essa imagem e olha essas as soft skills e também vai conectar com as próximas que a gente vai falar. Olha só que interessante, olha o que a gente está falando, né? Essa É, mensagem e, importante que a gente está passando, né? e essa imagem você pode ser uma das pessoas que estão ali sentadas à mesa e pode ser também a pessoa que está em pé. Ou Então, pode, assim, porque você pode mudar de papel, né, Paulo? Você vai exatamente. mudar O de trabalho em papel. equipe tem isso. Uma hora você vai ser aquele Perfeito, líder, uma bom hora ponto. você vai ser o orientador, outra hora você vai ser a pessoa que está sendo orientada. Então, Excelente. tudo isso faz parte dessas três soft skills que trazemos nesse slide, que é a comunicação, trabalho em equipe e liderança. Estão todas interligadas. É bem, bem interessante isso aí, para vocês refletirem. Agora trazemos aqui habilidades essenciais para o sucesso, né? Então, Sérgio, fala um pouquinho aí sobre o pensamento crítico, que é outra habilidade importantíssima, né? Que as Então, pessoas têm que continuando a falar desenvolver. das soft skills, né? A gente trouxe aqui, relacionou um conjunto, né? A gente também já falou dessa. Procure um vídeo, não deixa de assistir o vídeo sobre pensamento crítico, que gente, assim, ela é uma característica bem importante. As pessoas que têm essa habilidade são pessoas diferenciadas, né, no mercado, que é a capacidade de analisar situações, tomar decisões fundamentais e resolver problemas de maneira criativa e eficaz. De novo, não tem que ser líder, tem que ser muito sênior para ter essa característica.
Você que está nesse momento, está procurando o primeiro emprego, está nessa mudança, nessa transição, como a gente fala, já tem que pensar nisso, né? Em resolver problemas, mas analisar, essa palavra é muito importante, porque não significa, eu acho alguma coisa e já fala. Não, é com base, é com dados, é com metodologia, com uma forma, com números, se possível. Então, esse pensamento crítico, o nome também já diz, né? Não é aceitar uma solução pronta, vamos fazer dessa forma. Poxa, mas será que tem um jeito de fazer isso de uma maneira melhor, mais rápido, mais eficiente, com um custo menor? Isso é tão importante, né, Paulo? Então, Sim, é essa capacidade de tomar decisões extremamente fundamentais, importante. resolver problemas. Então, pensa nisso, né? O pensamento crítico é importante. Agora, Sérgio, vem uma que, para mim, é uma das mais importantes para o momento que nós estamos vivendo. Esse momento de tecnologia, de inteligência artificial, que é a adaptabilidade. É a É, gente ter essa habilidade de nos adaptarmos, porque o mercado de trabalho, né, ele está em constante mudança. Né? Tudo que está acontecendo hoje no mundo, né, quem está acompanhando as e quem não está situações, acompanhando tem que acompanhar. e quem não está acompanhando tem que rapidamente começar a prestar atenção e acompanhar, porque, de novo, nós já falamos sobre isso num vídeo, olhem lá no nosso canal, que é bem importante. A questão da inteligência artificial, eu ia falar inteligência emocional, que também é fundamental, né? Uhum, uhum. Mas a inteligência artificial, ela está vindo com muita força, está vindo, assim, ela está, na verdade, tudo está sendo afetado pela inteligência artificial. E é aquilo. A inteligência artificial vai tomar o emprego do humano? Não. A inteligência artificial vai tomar o emprego do humano que não tem a habilidade, que não se adapta a essa nova realidade que tem que introduzir a inteligência artificial em nossas vidas. E isso é muito importante. Então, a adaptabilidade é esse poder que você tem de fazer diferente coisas que eram feitas no passado, e às vezes é um passado bem recente, tá? Um passado recente já teve mudanças significativas para o hoje. Então a gente tem que se adaptar às novas mudanças, adaptar essa nova realidade, porque isso é importantíssimo. E em cima disso, da adaptabilidade, a gente tem que ter lógica evidente, né? Todas essas soft skills que a gente fala, que a gente comenta com vocês, tudo isso, se você olhar, estão todas interligadas. Não adianta você ter uma habilidade, dar atenção a uma habilidade e não dar a outras. Tem que dar atenção a todas as habilidades, que isso tudo é um conjunto de informações que nós vamos sempre tendo isso, né, trabalhando e desenvolvendo isso. A tendência é que vocês sejam pessoas muito melhores sempre. Ô, Paulo, e com adaptabilidade eu queria chamar a atenção, você que está assistindo a gente, 3 pontos, Paulo. Não sei se você vai concordar, mas 3 pontos. Adaptabilidade significa aprender. Quando o Paulo fala está conectado, falou o exemplo da inteligência artificial, entre outros temas, é a capacidade de aprender, de É o conhecer coisas aprendizado novas, contínuo, né, Sérgio? contínuo, de ter curiosidade, de investigar. Então, número um, a capacidade de aprender constantemente ou o aprendizado contínuo. 2, adaptabilidade não significa aceitar tudo. Eu vou ser adaptável. Não. Você vai entender o contexto, mas não esquece do pensamento crítico. Não esquece do seu posicionamento. Se é uma mudança que não faz sentido ou que você não está entendendo, você tem que se posicionar. Porque tem gente, Paulo, que acha, eu vou me adaptar. É dizer sim para tudo. Aceitar sem pensar, que é meu ponto 3. Quando você se adapta com essas constantes mudanças, você tem que entender o sentido das mudanças. As pessoas não estão mudando para mudar. A inteligência artificial não está incorporando novas tecnologias por incorporar. Aonde que ela quer chegar? Qual é a capacidade? Qual é a inovação que ela quer trazer? Qual é o ganho que ela quer trazer para a humanidade? Você tem que entender aonde a gente quer chegar. Vai ficar mais fácil. Então, Paulo, eu queria dar adaptabilidade e chamar atenção para esses 3 aspectos que eu acho fundamentais de aprender, de não ficar dizendo sim, eu sou muito adaptável e flexível, tá, Paulo? Porque eu digo sim para tudo. Pô, não é isso.
né? É ter visão, pensamento crítico, ter posicionamento e entender. Pô, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou fazendo? Ah, tem que arrumar um tempo para entender. Não pode ligar o piloto automático. Daqui a pouco você está fazendo coisas que você não está entendendo. Aí você vai ter erro, você não vai aprender, você não vai entender, você não consegue colaborar e aí não consegue se desenvolver. Esse é um erro muito comum, muito comum. Entrar no piloto automático sem entender o que está fazendo. E, em cima disso, a gente vai falar aqui sobre uma próxima habilidade, que é justamente também um pedido nosso, né, que está dentro da empatia, do conceito amplo de empatia, é a gente criar relacionamentos saudáveis, que é o que nós estamos tentando criar com vocês. Né? A Clique Duque 8, olha, vista essa camisa, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o conteúdo do vídeo, deem aquele like, né, para poder esse conteúdo chegar em mais pessoas, e isso está dentro do conceito de empatia. É criar relacionamentos saudáveis. Pô, pessoal, tu está vendo lá, o pessoal da Clique Duque 8 está trazendo um monte de conceitos, e você expandir essa informação para outras pessoas, né? E dentro do ambiente corporativo, é você fazer justamente aquela questão da comunicação que a gente falou, né? Não é impor o que você quer, e nem, como o Sérgio disse agora, não é aceitar tudo que vem, né? A gente tem que ter essa empatia para que a gente possa construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, relacionamentos importantes dentro da equipe, dentro do ambiente de trabalho, para que todos cheguem ao objetivo fundamental, que é levar o negócio, seja lá qual for, né, que você esteja, se é vendas, é vender mais, se é serviço, é prestar um serviço melhor, é trazer, se adaptar ao ambiente e trazer coisas novas para poder agregar valor. Então, a empatia, ela tem muito disso, né? De você entender, compreender o próximo, ter a escutatória, como a gente costuma dizer, se comunicar bem, não simplesmente fazer as pessoas impor a tua posição, discutir ideias para que cheguem a um ponto, um denominador comum que todos consigam entender a real ideia, né, de determinado assunto que você está trazendo. Então, Paulo, essa empatia, ela é uma soft skill muito especial, assim, para mim, né? Porque ela traz a questão humana, né? Então, por mais que a gente esteja falando de inteligência artificial, processo, resolver problemas, mas tem um aspecto humano que a empatia traz, né? De se colocar no lugar do outro. Mas tem gente que acha que é humano, porque é fofinho, que é bonitinho. Não, como o Paulo está falando. A empatia significa também olhar como o cliente está consumindo o seu produto, olhar o customer experience, né? Como é que a experiência do cliente consumindo o seu produto ou serviço, é se colocar no lugar do outro, é ter fluir melhor a comunicação, você ter uma comunicação mais ajustada, entendendo quem está ali com você, que tipo de pessoa, como é que ela compreende, que linguagem, que tipo de característica. Então, a empatia, para mim, é esse aspecto humano. Mas é um aspecto humano que ele também tem uma via de negócio, de resultados, né, importantes. Então, não são só características que são importantes, que é entender o outro, se colocar no lugar do outro, né, como o outro está fazendo, porque com isso você se desenvolve mais, quem está ao teu redor, clima de trabalho, trabalho em equipe, na hora de resolver problemas, de conectar pessoas, e também com essa viés de negócio, principalmente se você está no marketing, se você está em determinadas áreas de atendimento ao cliente, se você é tecnologia, mas está voltado para a experiência do cliente. Pensa nessa característica de empatia com muito cuidado. Assista os nossos vídeos, procure no nosso blog, onde a gente fala bastante desse tema também. Então, às vezes eu acho que empatia, Paulo, às vezes é subestimado, entendeu? Acho que é uma característica humana e é ser fofinho, bonitinho. Não, é muito maior que isso. E traz resultados efetivos no seu desenvolvimento. Eu te desafio a parar e pensar em empatia e você vai ver o quanto é importante e vai fazer muita diferença no seu desenvolvimento, Paulo. Tenho certeza disso. E você já deu aí um rápido pitaco, né, na questão da resolução de problemas, né? Que é justamente essa habilidade que muitos têm, e mais que pode e deve ser desenvolvida também, que é a capacidade de você
criar soluções para situações que alguns não enxergam como resolver, né? Então, assim, de forma eficiente, dar uma ideia, né? Você sabe que essa semana a pessoa me contou aquela história de uma indústria, né? Que o cara estava muito preocupado com o seguinte: ele tinha um determinado produto que é dentro de uma embalagem, e aí a máquina ela pegava o produto, colocava dentro da embalagem e jogava na esteira. E aí começaram a perceber que algumas coisas, algumas caixas daquela ia para a parte final ser lacrada e estavam vazias. Então, tinham algumas reclamações lá na ponta, porque o pessoal, quando pegava aquilo para colocar, pegava em lote, né? E quando chegava lá no cliente final para venda, percebia que vinha a caixa vazia. E aí, como é que faz? Aí reúne engenheiros para pensar, etc. E aí alguém teve a ideia do seguinte: olha, por que a gente não faz o seguinte? Um cara que nem é engenheiro, tá? Aí a capacidade de resolução de problemas. Por que a gente não faz o seguinte? Bota um ventilador virado para a esteira, porque a caixa que tiver vazia, ela vai estar muito leve, com a força do vento, ela vai ser derrubada da prateleira, da esteira. Então, você vê a capacidade de resolução. Então, todo mundo lá envolvido, como é que faz programação, olha a máquina e faz isso, e chama 2, 3 engenheiros, e vem uma pessoa que nem era do ramo, deu a ideia de fazer uma coisa teoricamente simples, né? Que é jogar vento naquela esteira, e assim derrubava. E assim se resolveu um problema momentâneo, né? Porque não é uma solução definitiva, né? Colocar um ventilador em cima de uma esteira, mas que resolveu o problema durante um tempo. Então, vocês veem, isso é a habilidade que as pessoas têm que desenvolver para resolver problemas. Então, tem problemas que às vezes você vê, não consegue enxergar, e por muitas vezes a pessoa está dentro do problema, não consegue, e uma pessoa de fora, aí vem o trabalho em equipe, aí vem a empatia, aí vem o pensamento crítico, aí vem a comunicação, que são várias habilidades, né, para você ter a resolução de problemas, e aí diz, olha, por que a gente não tenta fazer tal coisa? Por que ao invés de ir por aqui, a gente vai pelo outro caminho? E isso se resolve dessa forma. Então, de novo, é uma habilidade que muitos têm a capacidade de ter isso, já vem isso por educação de casa, desde criança, tem crianças que têm essa capacidade, né, de algumas habilidades aqui já vem meio que no carimbo, né? A pessoa já vem com aquela habilidade, mas olha, toda e qualquer habilidade, toda e qualquer soft skills podem e devem ser treinadas e devem ser desenvolvidas. Basta você querer focar que você vai conseguir também fazer. Paulo, e falando da resolução de problemas, eu também queria trazer um exemplo, eu gostei muito do seu. Na empresa que eu trabalhava, a gente fazia reuniões e todo mundo também tinha solução para tudo. Só que quando você implementava uma solução, como não era baseada em métodos analíticos, virava a reunião do achismo. Ah, eu acho. Paulo, até a gente corrigir, isso trazia uma ineficiência, porque, Eu imagino. por exemplo, na venda de um produto, eu acho que esse produto deveria ser amarelo porque as pessoas gostam de amarelo, mas com base no quê? Eu gosto do amarelo. Então, mas peraí, não é o que eu gosto do amarelo. A gente tem que fazer uma pesquisa, né? Qual é a cor que favorece mais? Qual é o Tem que ter posicionamento? Era dados, um né? produto de gôndola, sabe? Um produto de mercado. Como é que esse produto está posicionado? Então, escolher uma cor, por mais simples e banal que possa parecer, exige estudo. Então, às vezes me irrita particularmente, aí abrindo aí o coração, quando as pessoas têm soluções muito rápidas e acham que está resolvendo. Eu sou demais, eu sou um resolvedor de problema. E pá, 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 pá. Mas é com base no quê? E aí, como você falou, muitas soluções são interessantes no início, mas elas não duram. Não. Então, importante, a gente fez questão de acrescentar, ter métodos, ter Não. números, ter um embasamento, Inclusive, né, Paulo? inclusive, Sérgio, essa que eu citei agora do ventilador foi uma solução momentânea. Aquilo era para ser, aquilo é uma solução para usar pouco tempo, enquanto não se desenvolve Claro, sim, ou foi bem enquanto não claro, se isso foi bem claro. desenvolveu uma coisa definitiva. Imagina uma indústria ficar com um ventilador em cima de uma esteira, né? Agora, naquele momento ali não se resolveu o problema? Resolveu.
até encontrar uma solução definitiva, eles foram com aquela situação ali que foi criada, né, por uma pessoa. Mas é o que você falou. E outra coisa importantíssima, né, que o pessoal fala muito, dados hoje é o novo petróleo, né, que o pessoal fala. Então, assim, para você dar uma solução, se você tiver dados, e quanto mais dados você tiver, é muito mais eficaz, é muito mais importante do que, como você disse, o achismo. O achismo, por si só, pode ser uma solução para algumas coisas, momentaneamente, pode, mas não perdura. Então, tem que ter dados, tem que ter fundamentos, tem que ter outras informações, né, pertinentes àquele problema, para que a gente possa encontrar uma solução definitiva. O Paulo, e de novo falando da imagem, né, como a gente falou do outro card, falando desse, né, essa imagem também é Muito boa, significativa para né? mim, porque o crescimento, né, você chegar no teu objetivo, olha quanta coisa faz parte dessa jornada, né? Quantos elementos, quanto conhecimento, que é isso que a gente está falando, né? Quantos Sim. comportamentos você vai precisar aprender a ajustar comportamentos que você não tem, ou você tem exagerado, tem menos ou tem mais. Porque isso é soft skills também são assim, né? Não adianta ser, eu trabalho muito em equipe, eu comunico demais, eu falo demais. Não, isso não significa que você tem esse comportamento. Você tem que ter um comportamento todo desbalanceado. Não pode ser de menos e nem de mais. Eles têm que ser aplicados à necessidade. Então, para mim, esse subir montanha, ou alguém brincou, essa árvore de Natal, né, que parece, É. chamar a atenção de vocês o quanto que precisa para construir esse caminho. Eu queria chamar a atenção como o nosso escalador também está preparado. Olha como é que ele está. Está com a mochila, está com corda, está com o equipamento ajustado, adequado. Isso tudo faz parte, é importante. Então, você que está assistindo, quero sempre relembrar disso, né? Como as soft skills estão todas interligadas, vamos repetir isso, e que tudo é uma construção. Não é depois desse vídeo, agora eu já domino todas as soft skills essenciais, estou pronto para começar para o meu primeiro emprego, né, Paulo? Isso é uma Sim. jornada, a gente vai ajustando. Eu estou todo dia aprendendo comunicação, a gente vai ajustando, empatia, resolver problemas, né? Às vezes dar solução, às vezes eu quero dar soluções rápidas e não são no final consistente. Tem muita coisa para melhorar, mesmo no meu estágio de carreira. Então, a E gente está sempre aprendendo e sempre melhorando, né, Paulo? aprender e treinar. É muito treinamento, gente. E olha, para Aplicar, né, quem treinar. e como disse o Sérgio, para quem está enxergando uma árvore de Natal nessa imagem, encare isso como um novo nascimento de novas habilidades, de uma nova pessoa que vai se desenvolver, que vai trabalhar essas soft skills, que vai aprender. Aqui no nosso canal, a gente tenta ensinar, né, e pelo menos dar um direcionamento para vocês, e isso que vocês treinem e treinem muito, até cada habilidade dessa ser mais depurada e cada vez uma coisa mais natural de vocês. Que vocês vão ver que o desenvolvimento pessoal e humano ele é fundamental em qualquer situação da sua vida. E agora a gente está focando aqui na questão do primeiro emprego, né? Habilidades que você tem que desenvolver para o primeiro emprego. Então vamos seguir aqui agora para competências para o desenvolvimento pessoal. Continuando a falar das soft skills, gente. É uma Muita lista. É porque nos vídeos a gente fala sobre. A gente tem vídeo sobre cada uma delas. E agora a gente trouxe agrupado, é um vídeo mais extenso, né, Paulo? Porque a gente trouxe tudo para vocês verem como elas se relacionam, como elas se conectam, né? Ô, Sérgio, eu posso dar uma dica? Eu acho que seria legal, importante, você que está nos assistindo, e lógico, né, você que vai compartilhar esse vídeo com os amigos, né, de forma empática, né, a gente vai, né, a gente pensa em criar relacionamentos, né, então, redes, então a gente desenvolva isso também. Compartilhe isso com os amigos, e aí o que vocês fazem? Olhem o vídeo de novo, venham olhando soft skills por soft skills, anota no papel, no celular, onde vocês quiserem, da forma que vocês acharem melhor, ou mentalmente, e vai vendo assim quais são os pontos fortes e fracos que vocês têm. Né? A Excelente. inteligência emocional, que a gente vai falar agora, resiliência, criatividade, iniciativa, comunicação, a questão da resolução de problemas, a empatia e todas as demais. Vão vendo assim o que vocês têm hoje que vocês consideram pontos fortes e pontos fracos
Ou seja, o que vocês têm que melhorar? Porque, às vezes, de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem lá 2 ou 3 habilidades que a gente considera que são nossos pontos fortes, né? Então, vamos tentar desenvolver e treinar as demais. Isso é bem legal, tá? E, lógico, a gente falou da inteligência artificial, mas uma coisa fundamental, importante, que é base para quase tudo, é a inteligência emocional, né, Sérgio? Nossa, e para mim é uma das mais complexas, Paulo. Porque imagina, né? Controlar suas emoções. Acho que para mim esse é o resumo, né? Então, mas o que que significa isso, controlar as emoções? Você sabe aquela pessoa que perde a linha numa primeira discussão? Já parte, já toma o corpo mudo, o olho fica regalado, ela já fica porque ela colocou uma ideia que está sendo confrontada, ou tem uma pessoa com uma outra. Não tem a capacidade de continuar argumentando de uma maneira calma, tranquila, trazendo argumento, já parte para a emoção. Então, essa pessoa não tem um equilíbrio de inteligência artificial, não tem um equilíbrio de inteligência emocional. Então, todo É, mundo que tem ou uma emoção muito menos ou muito mais, ela precisa equilibrar. Ah, mas o que que você quer dizer, Sérgio? O tímido, quando ele é muito tímido. Então, ele não consegue participar. Sérgio, mas qual é a sua opinião sobre isso? Aí você travou. Não consegue falar, não consegue posicionar. Então, esse balanço das emoções, né? O respeitar a emoção dos outros é fundamental. E, gente, é muito difícil. Não é fácil. Mas ela é uma das principais, como eu falei, mais complexas, né, Paulo? Imagina, controlar suas emoções, ansiedade. Nossa, nós somos um país dos ansiosos, né? Queremos a coisa rápida, ficamos imaginando o que vai acontecer, né? Especulando. fica Então, sofrendo pelo porquê ainda não aconteceu. controlar a raiva, ansiedade, ou a timidez, e de novo, né? São os extremos da emoção e dos comportamentos, né? Então, E, tem que ter Sérgio, inteligência, tem que ter equilíbrio. e veja como é importante, né, a questão da inteligência emocional. Eu tive um aluno na faculdade, na graduação, quando eu era professor de graduação, né, que ele era muito bom. Durante as aulas, ele respondia tudo de primeira. Eu fazia uma pergunta, ele respondia. Fazia um exercício, ele respondia rápido, era o primeiro a entregar o exercício. Normalmente, ele acertava. Muito bom. O cara discutia as ideias, falava e fazia as interseções corretas, assim, né? Dentro da aula, lógico, né? Falava uma outra coisa muito, né? Mas isso é normal, porque é o processo de aprendizado e de desenvolvimento. E aí, quando chegava na hora da prova, ele travava. Então, assim, aí ele tirava, a rigor, ele tirava nota 4, 4. Ele era um aluno nota 8,5 na sala de aula, Uhum, e era um uhum. aluno 4, 5 na hora da prova. Então, assim, eu falava, quase que eu falei o nome dele. Ô, fulano, você, engraçado, você durante a aula, você conversa, você me responde as coisas, você intercede, todos os assuntos que eu trago, você fala. Pois é, professor, sabe o que acontece? Enquanto eu estou nesse ambiente informal, essa coisa mais leve, eu fico bem, fico tranquilo. Agora, me colocou para fazer uma prova, eu fico tenso. Pressão, né? A Botou pressão. sob pressão. Exato, aí vem a questão da inteligência emocional. Aí o que eu fazia? Apesar dele ser um aluno 4,5, eu não reprovei ele. Eu tive que dar uma nota condizente. Por quê? Porque era um conjunto de coisas. Ele, na hora da prova, ele não respondia as coisas como deveria, se embananava, deixava a resposta em branco. Eu falava, fulano, você sabe isso, a gente discutiu isso em sala, agora, na semana passada, semana retrasada, e o que aconteceu? Pois é, travei, me deu branco. Entendeu? E é justamente essa questão da inteligência emocional, que as pessoas, às vezes, têm uma questão, a questão lá da comunicação, né, que a gente está falando. Às vezes, e eu já vi isso também acontecer, às vezes a pessoa tem até a ideia, quer falar, mas não tem inteligência emocional para poder desenvolver um assunto, ou se entrar num debate de ideias, a pessoa trava porque
Não, eu não, sabe, o confronto A a insegurança, insegurança, o traz que vão achar insegurança, de mim, vai ser exato, julgado. exato. Então, é assim, é importantíssimo isso também, desenvolver essa habilidade. Inclusive, Paulo, fica aqui uma recomendação. Se você se identifica em algum desses casos que o Paulo falou, que eu comentei, aí você tem uma reflexão, compartilhe isso com pessoas da família, com amigos. E se você continuar tendo esse sintoma, procura uma ajuda médica mais especializada. Às vezes pode chegar nesse ponto, né, Paulo? Sim, Então, sim. esse estudante, esse aluno, se ele continuar assim, seria interessante ele procurar uma ajuda mais especializada para investigar o que que causa, por que que ele é uma pessoa tão diferente, não é o caso, mas vamos supor se ele continuar assim por mais anos, em outras situações, porque isso vai atrapalhar todo o desenvolvimento dele, né? Participar de reuniões, dar ideias, na hora de fazer um relatório, uma análise, às vezes os prazos são curtíssimos, né, Paulo? A gente sabe disso, e aí trava e não entrega. Então, Não, gente, e, preste e muita é, atenção. Isso é muito delicado e muito sensível, a questão da inteligência emocional. Você tem que e se é tão perceber, importante. você tem que se conhecer, você tem que investigar com você mesmo e fundo para saber o que está me atrapalhando, quais são as barreiras, para poder cuidar disso e endereçar isso da forma correta. E você vê que é tão importante que nesse card aqui que a gente trouxe inteligência emocional, resiliência, criatividade e iniciativa, a inteligência emocional, se você não estiver bem consigo mesmo, se você não tiver controle das suas emoções, vai atrapalhar na iniciativa, porque o cara vai ficar sempre naquela, eu não vou falar, não vou fazer, não vou começar, porque medo por insegurança, vai atrapalhar na criatividade. Às vezes a pessoa tem uma ideia muito bacana e não fala por timidez ou porque está sob pressão, não está conseguindo falar, vai atrapalhar na resiliência, atrapalha na comunicação, que a gente falou agora há pouco. Então, assim, é fundamental. Tem que desenvolver realmente essa habilidade, porque ela meio que é como se fosse uma base para as demais. Então, vamos falar agora da resiliência, né? Que é outra Paulo, capacidade habilidade. essa inteligência é relativamente nova, a gente falou muito disso na pandemia, principalmente, né, que se tornou mais latente, mais importante, que é a capacidade de enfrentar desafio, aprender com os fracassos, né, e se recuperar das atividades. Então, a resiliência é aquela capacidade de você tomar uma pancada, aprender e voltar, né, se recuperar. Eu acho que, em essência, é isso, né? Então, a gente tem bons dias, dias ruins, e não pode, não pode, parece fácil falar, né? Mas não pode se deixar bater. Então, essa capacidade de voltar, né? De continuar lutando, de não desistir, de buscar melhorar, né? O que eu fiz ontem, tentar melhorar hoje o que eu fiz ontem, essa busca constante, né? De manter o foco e a motivação em momentos difíceis, né? Então, ser resiliente é uma característica, é um comportamento dos mais importantes, né? Porque, sinceramente, os erros são absolutamente normais, por mais que a gente não queira. Muita gente tem muita dificuldade em aceitar isso, mas faz parte, né, Paulo? Então, resiliência é um tema que todo mundo E, deve tomar cuidado e, como você falou, totalmente conectado à inteligência emocional e outras competências e características que a gente já mencionou, né? e a gente vê, né, Sérgio, outra coisa, né? Voltando aqui para o esporte, né? Que eu acho que é sempre um tema interessante, Uhum, que eu acho que as uhum, pessoas uhum. entendem bem os exemplos quando a gente traz o esporte, que é o seguinte: imagina um atleta de alta performance. Ele só consegue ser um atleta de alta performance se ele tiver inteligência emocional e se for muito resiliente. Porque se na primeira queda ele desistir, na primeira barreira ele não conseguir ultrapassar, não adianta, ele não vai conseguir ser um atleta de alta performance nunca. Então, esses atletas que a gente vê de alto nível, né? A gente olha e é um negócio bacana para a gente assistir, né? Uma competição, um jogo de futebol, uma partida de vôlei, qualquer que seja o esporte, todos esses caras que estão lá, eles têm muita da inteligência emocional nos comportamentais e tem muita resiliência, porque se ele desistir na primeira queda, ele nunca vai chegar no objetivo. Então é isso que a gente tem que desenvolver nas nossas mentes. Nós temos que ser como se fossem os atletas de alta performance.
é sempre trabalhar essas habilidades, essas capacidades. Quando você entender que aquilo virou um ponto forte e deixou de ser um ponto fraco, como eu sugeri, né, que vocês repassem esse vídeo, eu falei para ver novamente, mas vejam quantas vezes for necessário. Se houver, se vocês acharem por bem, vejam 5, 6, 10 vezes o vídeo, porque isso aqui, gente, não se engane, isso aqui é ouro. Tem muita informação importante aqui. Então, se vocês forem desenvolvendo, e à medida do tempo, vocês vão ver comportamentos que você cita, que você entende como fraquezas, comportamentos que você entende como fortalezas suas. Você começa a migrar da fraqueza para a fortaleza, e você vai vendo que o desenvolvimento seu, ele vai ser muito notório. Então, tem que ter em mente isso. Inteligência emocional, resiliência e todos os demais. É muita coisa, é muita coisa. Mas se você quiser chegar no teu objetivo, né? Primeiro, de ter o primeiro emprego, que é um dos temas aqui do nosso papo hoje, e depois a manutenção disso, e galgar novos cargos, né, dentro da empresa, desenvolver, e quem sabe, né, Sérgio? Que a gente também já trouxe isso, lá no nosso blog também tem assuntos desenvolvidos na questão do empreendedorismo. Então, assim, se você quer empreender, se você quer fazer alguma coisa sua, quer criar mais uma resiliente empresa a com o partir de uma empreendedor, ideia, eu acho que é um excelente exemplo também, né? Nossa! é fundamental que você seja resiliente. Você não pode desistir. Entendeu? É simples assim. Desistir nunca foi opção. Coloque em suas mentes. Vamos falar Vamos agora falar da da... criatividade. Paulo, antes de falar da definição, tem gente que acha que criatividade são só grandes ideias, grandes processos. Ah, o Paulo é criativo. Então, Paulo, aí a pessoa já fica, mas o que grande coisa você fez para mudar a história da humanidade? Calma, gente. Criatividade não é só para coisas gigantescas, entendeu? Invenções, resolver problemas gigantes. Não. Criatividade, né, é a capacidade, como está dizendo a definição, de pensar de forma inovadora, encontrar soluções únicas para os problemas, impulsiona inovações e resultados em diferentes dimensões. Às vezes é uma coisa considerada pequena, como o ventilador, né, que foi o exemplo que o Paulo deu, Exato. pode parecer, mas naquele momento, mesmo sendo uma solução provisória, resolveu. Resolveu. Então, a criatividade é essa capacidade, de novo, né, Paulo? Mais uma vez, vamos repetir, associadas a outras competências, porque não dá para pensar que uma pessoa tem essa habilidade de ser criativa se ela não tem comunicação, trabalho em equipe, se ela não consegue ter resolução de problema, se ela não consegue ter resiliência. Então, de novo, é um conjunto de habilidades. Mas ser criativo, de propor soluções, desafiar, se posicionar, ter coragem, né? Imagina, você numa sala cheia, levantar, olha, eu tenho uma ideia que foi estruturada dessa forma, me dá 10 minutos para apresentar uma ideia, né? Convencer as pessoas, ter uma argumentação. Então, ser criativo é uma exigência do mundo atual, acho que nunca, sempre, há muitos e muitos anos, né, a gente deixa aquele trabalho mecânico e repetitivo para ter um trabalho de criação, de novos processos, novos produtos. Então, criatividade. E tem gente que também acha que é impossível, sabe, Paulo? Não, criativo, porque acha que são grandes coisas. Tem que inventar uma roda de outro jeito, é o carro Um grande erro, né? voador. É um grande erro. Então, gente, preste atenção. Então, ser criativo comece com pequenas coisas. A gente pode ser criativo até com as nossas rotinas, encontrar soluções para nossa rotina, fazer coisas diferentes, sair daquele quadradinho, ou aquela expressão que a gente até tem vídeo, né, Paulo? Pensar fora da caixa, que é uma expressão que a gente usa bastante. E que vídeo legal esse, hein? Muito, muito interessante, muito bacana. Então, criatividade é isso, são soluções que melhoram a vida do dia a dia, na sua empresa, e tenha coragem, não se deixe abater, né? De novo, tenha resiliência se a primeira ideia não funcionou bem, essas coisas, ser criativo, implementar soluções, não é de uma hora para outra. Então, a gente sempre pensa no imediatismo, né? Tudo tem que ser instantâneo e resolver na hora e resolver. E muitas vezes não é assim. Então, a gente precisa de soluções profundas e duradouras. Então, pensa nisso. Você é criativo? E a criatividade está ligada diretamente também à iniciativa, né? Uhum.
É o nosso próximo aqui, que a iniciativa, a pessoa às vezes é criativa e não tem iniciativa. Então, É. assim, são coisas interligadas também, né? Fica com Porque, ideia para ela, né? Às vezes uma é, ideia incrível, ela até estruturou, está organizada, mas ou e ela aí, não tem comunicação, não tem coragem, não, que é a iniciativa de e olha como, apresentar, de enfrentar. sim, e olha como as coisas são interligadas, né? As soft skills. Você não tem iniciativa porque a inteligência emocional não permite. Você fica ali tímido, não sabe, fica pressionado, fica com medo da reação dos outros. Então, aí você acaba não tendo, você tem até a criatividade, mas não tem iniciativa, porque isso está sendo uma barreira que você tem lá na tua inteligência emocional que te inibe de fazer, de falar alguma coisa. Olha como é que estão, como é que as coisas vão, né, se ligando, né? Então, assim, como a gente fala, tem que desenvolver todas essas habilidades da melhor forma possível, tudo dentro do tempo de vocês. Não fiquem também, não se sintam pressionados. Só que, assim, ao invés de começar na segunda, começa hoje. Ao invés de começar no mês que vem, começa agora. Vai desenvolvendo. Tem problema de comunicação, a gente tem lá, nosso blog tem diversos livros que a gente indica para que vocês possam ter uma boa leitura, desenvolver habilidades também. Através da boa leitura, você acaba tendo uma boa comunicação, porque você aprende, né? Você tem um vocabulário mais vasto, mais extenso, então você consegue se comunicar melhor. Então, tudo isso está dentro dessas ideias. Aliás, Sim, Paulo. a foto aí, né? A imagem, né? Minhas ideias, Uhum, que é uhum. justamente você ter essa iniciativa para poder expor, né? Para poder levantar o dedo e ir à frente e falar sobre a tua ideia, ter ter aquele impulso, né? De fazer, de tentar ajudar dentro do processo. Hein, Paulo? E falando de novo, né, dentro da linha dessas soft skills, quando você tem de mais ou tem de menos. O excesso de iniciativa também é. Alguém pode preparar esse relatório? Eu. Alguém pode fazer isso? Eu. A pessoa está sempre falando, querendo fazer coisas. Então tem que ter calma também. Então é importante ter iniciativa, mas não Respira pode ter fundo, excesso. respira fundo Respirar antes. fundo, de novo, inteligência emocional para isso. Então, tudo que a gente falou aqui, é por isso, Paulo, assim, quando você fala numa entrevista, então a gente está falando do primeiro emprego, vamos falar um pouquinho da entrevista, que é a conquista do primeiro emprego, né? Quando você fala e a pessoa pede exemplos, não é normal, né? Ô, Paulo, me dê Sim. exemplo. Você está dizendo aqui no teu currículo que você tem iniciativa. Me dê um exemplo de iniciativa. Ah, todo o trabalho na faculdade, ou na escola, ou no emprego anterior, mesmo que seja informal, eu era sempre o primeiro e me oferecia para fazer tudo. Não é o melhor exemplo. Não é a melhor característica de iniciativa. De Sim. novo, tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter estrutura, tem que ter condição. Então, reforçando o que o Paulo está dizendo, veja, reveja esse vídeo, compartilhe, porque. E faça o seguinte: além das perguntas que o Paulo já provocou, eu também tenho uma outra para provocar. O que essas características eu tenho de mais, eu tenho de menos? Que o Paulo falou, né, Paulo? Você falou o que falta, o que eu tenho, o que falta, mas pensa em exemplos, em situações, aqui está a definição, falam os outros milhares de vários exemplos que a gente trouxe onde eu tenho de menos a iniciativa, então eu fico quieto. Alguém aqui poderia preparar uma apresentação para amanhã falando do tema X? Se você domina, tem condição e acha que tem condição, eu. Agora, ficar num canto e não ter iniciativa para nada, para não se expor, para não correr risco, também é errado. Então, gente, é isso que eu quero passar para vocês, a mensagem de cada uma delas. O que eu tenho de mais ou de menos. O importante é ter o equilíbrio. É difícil, e aproveitar que elas estão interligadas, tira vantagem disso. Então, trabalha três ou quatro, provavelmente uma quinta, uma sexta, você vai no arrastão, vai pro reboque, né? Que fala, né, Paulo, essa expressão, né? É, Ela vai em conjunto, porque você está trabalhando bases. E a mesma coisa iniciativa. Não ter iniciativa ou excesso de iniciativa é muito ruim, que é a mesma coisa da comunicação. Você não falar nada, não se posicionar, ou falar demais, ser prolixo. Então, de novo, cada uma delas você tem que ter um balanço. Essa é mais uma mensagem que eu gostaria de deixar bem importante aí para vocês.
E é aquilo, né, Sérgio? A gente sabe que água é muito importante, né? Todo mundo tem que beber água, todos os dias, beber bastante água, tal, é muito importante. Mas, como diz o outro, água demais mata a planta. E água Então, de menos, seca. água de menos também não é bom. Então, a gente tem que criar o quê? É um equilíbrio. Nem muito lá, nem muito cá. Tem que criar um equilíbrio. É difícil? É Não difícil. tem A gente, nada que a gente esteja falando aqui que seja fácil. A gente nunca disse para vocês que o que nós trazemos é fácil. É muito fácil desenvolver, porque às vezes tem gente que fala, o pessoal fala hum, lá, parece que é fácil. Não, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Só que é o e tem seguinte, muita se gente por você aí que diz que é internalizar, fácil, né? Tem né? fórmulas mágicas e dizem que é fácil. Ah, 3 Exatamente. passos, 5 passos, você já vai resolver esse É problema. isso. Eu ia falar isso agora. Mas, então, se você internalizar que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Se você colocar na sua mente que você vai se desenvolver e tudo dentro de uma lógica, dentro de um passo a passo, dentro de uma lógica, dentro de um equilíbrio, você vai conseguir. Assim, né, não criticando, mas já criticando, essas falsas promessas de faça isso em 3 passos, resolva isso em uma semana. Gente, isso traz mais ansiedade, mais pressão. Então, assim, as coisas não se resolvem em 3 passos. As coisas não se resolvem em uma semana. As coisas se resolvem ao longo do tempo e cada um vai descobrir qual é o seu tempo correto. O tempo meu para certas habilidades, para desenvolvimento que eu fiz durante a minha carreira, foi um tempo diferente do Sérgio. E os nossos tempos são diferentes de você que está nos assistindo. Então, assim, isso não é demérito nem mérito. Isso é simplesmente o tempo que cada um tem para desenvolver. Então, assim, vamos com calma, mas comecem já a tentar fazer essa mudança de chave, né? Que é realmente uma mudança de chave, mudança de atitudes, para que vocês possam desenvolver as habilidades. Mas tenham certeza que, começando, vocês vão chegar lá. E se vocês nos assistirem, continuar nos assistindo, a gente está sempre trazendo bons conteúdos. Temos o nosso blog, tudo isso que a gente está criando, está tentando criar uma grande comunidade, né, para a gente poder desenvolver. A gente tem aqui, a gente não tem a pretensão de ser dono da verdade, né, como o Sérgio Uhum. já falou, mas a gente tem a ideia, sim, de fazer, de dar uma estrada para vocês caminharem. O Sérgio faz um trabalho muito sério de mentoria, de orientação de carreira. Se precisarem, entrem em contato. Então, assim, tudo isso, gente, é dentro do tempo de cada um, mas se não começar, o tempo não vai ficar a favor. Tem que começar até para descobrir qual o tempo que vocês têm. E isso tudo a gente agora vai comentar, né? Você já falou um pouco, né, Paulo, Vamos falar qual um o pouco impacto, né, do. no futuro, né? Isso, Bom, exato, falamos, você já falou bastante do impacto, né? Mas só para isso. reforçar, vamos reforçar aqui, Paulo, o impacto no futuro, né? É para gravar, né? Porque a imagem ela dá uma para muitos, né? Tem muita gente visual, né? Então a imagem, a gente já falou disso tudo, mas a imagem ela traz uma clareza para as ideias, né? Então assim, o impacto disso tudo, né? Dessas habilidades do desenvolvimento, ele é fundamental, porque futuramente vocês vão se sentir mais realizados, né? Vocês vão ter mais satisfação. Essa questão de sucesso é muito discutível, né? A gente já trouxe aqui, temos um vídeo falando de sucesso versus fracasso, né? Que o sucesso ele começa no fracasso. Muitos inventores, por exemplo, falharam diversas vezes para poder acertar e realmente descobrir uma solução, um invento, né? Que até hoje a eletricidade, a lâmpada, o carro, o avião, tudo isso foi de forma sistemática, tentativa e erro diversas e diversas vezes para poder chegar a um objetivo final. Então, essa questão de sucesso está muito ligado, a gente entende que isso está muito ligado ao seu íntimo, né? Então, assim, o que é sucesso para mim pode não ser para você, e ninguém vai ditar regra e norma do que é sucesso.
Cada um vai ter que... Porque às vezes a pessoa fica satisfeita com determinados desenvolvimentos que teve na própria vida pessoal ou na carreira. Então, assim, tudo isso está dentro dessa questão, de novo, de desenvolver as habilidades, né? Você ter a possibilidade também de fazer esse desenvolvimento, né, de liderança, como eu disse, muitas habilidades, pessoas já têm mais ou menos aquilo dentro, né, de si, mas a maioria, garanto a vocês, tudo é treinável. Tudo é treinável. Então, relacionamento entre as pessoas, vocês tendo uma comunicação mais efetiva, uma comunicação mais saudável, a escutatória, que está ligada à empatia, isso tudo vai trazer para vocês relações interpessoais muito melhores, mais saudáveis. É onde a gente cria também aquela rede de contato, né? O famoso networking, que o Sérgio tem um vídeo que a gente traz dicas valiosas de como criar uma boa rede de contato de qualidade. Se vocês quiserem, procurem no nosso canal que vocês vão encontrar. Network, como criar um networking. E lá o Sérgio traz uma dica que é muito bacana e que pode ser aplicável, que é um processo aplicável em qualquer situação. Qualquer um pode aplicar aquilo que o Sérgio traz no vídeo. E aí a questão de você ter todas essas habilidades, né? A gente tem um sonho, inclusive, né, Sérgio, de transformar, nós chamamos as pessoas que nos acompanham de clicker. Então, assim, o cara que tiver o símbolo clicker, ele vai se tornar um candidato muito mais atraente para as empresas. Por quê? Porque, teoricamente, o nosso clicker, né, o nosso seguidor, quem nos acompanha, vai ter todas essas informações que a gente não vê muito em outros canais, né? Mas que a gente traz aqui para vocês, habilidades, questão comportamental, que é fundamental. Essa semana mesmo eu tive uma reunião e aí a empresa estava lá reclamando que o pessoal do turno da noite são extremamente técnicos, sabem resolver problemas, mas não tem um comportamental adequado para aquilo ali, que é a iniciativa. Então, acaba que o problema vem para a equipe transfere logo para o gerente, que não é a ideia. A ideia é que muitos dos problemas sejam resolvidos pela equipe e que o processo só vai para cima se houver extrema necessidade. Não é que a pessoa lá, o gerente, não vai se envolver. Ele vai se envolver. Só que a ideia não é toda hora acionar o gerente ou o chefe daquele setor, né? Então, assim, aí eu estava falando para eles, o que está faltando? Está faltando um comportamental, que hoje as empresas estão dando muito mais valor a esse tipo de coisa. Não adianta só habilidade técnica, né? Não adianta só você ter o hard skills, né? Ter a formação, ter o diploma. Isso, gente, tem que casar com as soft skills, que são os comportamentais. Então, quanto mais vocês desenvolverem soft skills, quanto mais vocês se impulsionarem, né, nessa jornada, porque, na verdade, é uma jornada, né, Sérgio? A gente costuma dizer que não importa muito a velocidade disso. O que importa é o caminho que vocês vão seguir. Então, tem pessoas que demoram um pouco mais, tem pessoas que demoram menos. Como a gente falou agora há pouco, tem que encontrar aquele equilíbrio, nem muito lá, nem muito cá. Tem que encontrar o equilíbrio. Encontrando o equilíbrio, vocês vão ver que as coisas são muito mais simples do que se imaginam. E aquilo, de novo, não importa a velocidade, não se preocupem muito com a velocidade, se preocupem com a jornada, se preocupem com o caminho que vocês vão tomar. E fazendo isso, eu tenho absoluta certeza que vocês vão ter habilidades interpessoais muito significativas, muito importantes, que é justamente o que as empresas estão procurando. Não adianta você hoje ser um candidato técnico. Você tem que ter técnica, mas você tem que ter fundamentalmente soft skills bem depuradas. E isso tem muitas empresas hoje em dia que, inclusive, gostam, né, de pegar candidatos crus, né, digamos, e aí a nossa ideia aqui do primeiro emprego, justamente para adaptar essa pessoa a uma nova realidade, para poder treinar, para poder desenvolver dentro da nova realidade que a pessoa vai descobrir, dentro da cultura da empresa, que isso tudo é muito importante.
você se adaptar à cultura da empresa. Então, aquela adaptabilidade é fundamental. Então, toda e qualquer habilidade que a gente comenta, que a gente fala, esse vídeo ficou até um pouco longo, né? Porque são muitas habilidades, a gente precisaria de muito mais tempo aqui para conversar, mas a gente está tentando condensar os assuntos. Depois vocês podem procurar nos nossos canais, que a gente trata de algumas habilidades dessas, a maioria delas, a gente trata separadamente. Então, se você quiser, olha, isso aqui eu acho que eu sou bom, mas isso aqui eu não entendi muito bem, como é que eu posso... Vai lá no nosso canal que você vai ver que tem a habilidade X que você está pensando, né, em desenvolver, em dar mais atenção, tem um vídeo lá próprio com essa habilidade. Bom, Paulo, eu acho o seguinte, né? Para mim, um resumo, né? A gente passou esse tempo, né? Provavelmente você vai ver esse vídeo em partes, né? Você vai olhar, vai analisar em partes. Para mim, o resumo que para mim, a principal mensagem é se você tem que ser protagonista da sua própria história, da sua história. Você tem que dominar. Então, um outro olhar, uma outra provocação que eu queria trazer para vocês é, olhando as soft skills, tudo que a gente trouxe, as diferentes dimensões, essa construção, significa o controle do que eu estou fazendo. Porque, infelizmente, gente, eu vejo muita gente, às vezes, antes de começar a entrar no mercado de trabalho, eles não têm a mínima noção dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos a melhorar, não tem noção. E às vezes acham que é boa em comunicação porque alguém disse, mas ela não se sente assim necessariamente. Então, ser protagonista é quem eu sou, o que eu tenho de forte, o que eu preciso melhorar, o que eu quero da minha jornada, né? Que decisões eu tenho sobre a minha vida. A gente sempre diz, eu sempre digo, né, e aprendi isso. Quando a gente não toma decisão, alguém toma pela gente. Essa história de deixar a vida me levar, eu não sou a favor. Gosto muito da música, acho demais, mas eu não sou a favor de deixar a vida me levar. Então, quando a gente fala de futuro, onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, passa muito pelas soft skills. Para mim é um tema muito relevante e muito importante. Ter um controle quem eu sou, aonde eu quero chegar e como eu vou construir essa jornada, como a gente falou várias vezes. Então, a questão do sucesso, do fracasso, eu vou dar o meu exemplo. Para mim, o meu sucesso é estar aqui falando hoje para você, depois de 30 anos de experiência, vendo pessoas, vendo dinâmica, fazendo coisas certas, coisas erradas, errando, acertando, conseguir reunir a minha experiência aqui com o Paulo e estar falando para vocês, para mim é o meu sucesso, é para mim. Você acha que não é, desculpa, é para mim. Então, eu espero que cada um encontre o seu nível de sucesso, poder transmitir ideias, poder ter satisfação com os resultados, com as entregas, pelo que fez, pelo que aprendeu, da onde saiu e aonde está, o que fazia há 20 anos atrás e o que faz agora. Muitos de vocês nem têm 20 anos, né? Tem menos, mas vocês vão entender o que eu estou falando em algum momento da sua vida, né? Ter essa capacidade, esse potencial, a satisfação, assim, eu posso fazer. Se deparou com um desafio, achou que era impossível, imaginava que nunca iria fazer, e está aí, liderando uma equipe, liderando o lançamento de um projeto, muitas vezes global, regional, ou no Brasil todo, ou em diferentes cidades do Brasil. E não pensava nisso há um tempo atrás. Ser uma referência de relacionamento, ser uma referência de caráter, de ética, de equilíbrio, né, por mais Moral. difícil, de moral, e sem empregabilidade, está recebendo propostas de emprego, né? Porque tem domínio, sabe falar de você, sabe responder essa porcaria de pergunta que, independente do nível, vão sempre te fazer. Quais são os seus pontos fracos e fortes? E o que você está fazendo para melhorar os seus pontos? Gente, tem que ter propriedade e domínio. Muito mais que uma pergunta de recrutamento, Paulo, para mim, muito mais uma pergunta de seleção, é uma pergunta da vida, da carreira profissional, como eu penso. Quem eu sou, o que eu faço bem e o que eu preciso melhorar, aonde eu quero chegar. Então, eu acho que esse vídeo é sobre isso, né? E sobre a interligação, acho que ficou muito claro, porque a gente repetiu tantas vezes, né? A interligação entre as características, como elas se complementam, como uma ajuda a outra, né? E o E detalhe, né, Sérgio? Quando você comenta sobre sucesso, nós, por exemplo, estamos nessa jornada, né?
começamos esse trabalho lá atrás, há muitos anos atrás. Depois nós fizemos concretizamos essa Parecia nossa impossível, né, ideia, né? Paulo? Muitos anos atrás era impossível. Para se ter uma ideia, nós começamos essa conversa de montar essa estrutura que hoje nós temos há 30 anos atrás. Olha como vão anos nisso, né? E a Nossa. gente vai completar agora 4 anos de vida, né? A Clique Duque 8. E assim, o que é sucesso para a gente? Nada contra outros canais, tá? Tem canais com 1 milhão de pessoas, seguidores, 2 milhões. A gente já acha um grande barato, um sucesso estrondoso, nós termos já mais de 8 mil pessoas nos acompanhando. Então, assim, não é a questão de quantidade, de novo, não é a velocidade. O que importa, gente, é a jornada. Nós temos hoje mais de 8 mil pessoas nos acompanhando e a gente está pedindo aqui mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, para compartilhar os conteúdos, para poder dar like no nosso vídeo, justamente para levar essa mensagem, levar essa ideia adiante. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma meta que para a gente já é muito bacana, que é chegar em 10 mil pessoas inscritas no canal. Então, assim, imagine, né? Ah, mas vocês com 8 mil estão comemorando o sucesso? Estamos comemorando o sucesso. Porque quando nós começamos, nós tínhamos 3. Hoje nós temos mais de 8 mil. Então, assim, o fato da gente trazer essa ideia, né, fazer essa coisa funcionar e levar essa ideia para pelo menos 8 mil pessoas que nos seguem, a gente já sabe que está, pelo menos, com a possibilidade de impactar 8 mil pessoas. Ah, a gente vai salvar todo mundo? Não, a gente não vai salvar todo mundo. Isso é pura pretensão, né? Não vamos salvar ninguém, né? Gostaríamos. Vamos ajudar, Mas, então, assim, nesse país que a gente vive, dessa questão da desigualdade, social, da falta de oportunidade. Essa questão abissal entre pobres e ricos, entre oportunidades e quantos talentos são desperdiçados, né? Porque não tiveram como é que chama? A oportunidade de estar num ambiente desse que a gente está criando. Então, assim, isso é para vocês entenderem que o sucesso vai muito de cada um. Então, a gente dedica parte do nosso tempo, é como se a gente estivesse retribuindo, devolvendo, tentando, pelo menos, devolver para a sociedade o que a gente adquiriu esse tempo todo. E eu vou falar para vocês, está muito mais simples hoje do que antigamente. Na nossa época, a gente não tinha o Google, a gente não tinha... Era tudo papel, a gente tinha que ir para uma biblioteca, procurar informação, procurar conhecimento. Hoje a gente tem aqui a possibilidade de dividir a nossa experiência, o que a gente acredita que é importante para vocês se desenvolverem, a gente traz isso num canal, a gente traz isso no nosso blog, a gente traz isso nas redes sociais. Tudo isso faz parte do sucesso que a gente já entende que nós já alcançamos. Então, como eu disse a vocês, isso vai de cada um. Cada um que tenha a sua meta, seu propósito, né? E o nosso propósito é esse, é tentar impactar o maior número de pessoas possível para que a gente possa, na verdade, poder ajudar, né, outras pessoas nessa jornada. E agora, para finalizar, né, vamos falar sobre esse investimento, né, Sérgio, no futuro. De novo, né? Eu acho que assim, só para reforçar esses 3 pontos, né? O Paulo já falou deles, a gente pode passar bem rápido aqui, né, Paulo? A gente falou deles ao longo, Sim. mas é importante reforçar, né? Eu espero que esse vídeo, Paulo, as pessoas tenham entendido finalmente a importância das soft skills, com os exemplos. Tem outras soft skills, tem gente que chama de power skills e human skills, competências essenciais, mas eu espero que vocês tenham entendido a importância. Falamos de cerca de 10 delas, o quanto elas são importantes no seu desenvolvimento profissional, de carreira. Você que está aqui nos assistindo buscando o primeiro emprego, você que acabou de conquistar o primeiro emprego, tá, né, Paulo? Navegando nos primeiros meses dessa nova experiência de vida, essa mudança de vida que está trabalhando, está ingressando no mundo profissional. Então, a gente espera de verdade que vocês entendam a importância de desenvolver o que são e como me desenvolver, os impactos das soft skills, né, Paulo? Acho que espero que tenha ficado claro. Esse é o nosso principal objetivo, né?
trazer esse vídeo, como eu disse, ficou um pouco longo, mas acreditem, ele está muito curto para a quantidade de informações, né, do que se trata o nosso tema de hoje, mas é importantíssimo para que vocês possam ter clareza nas informações, e aí o objetivo nosso é que vocês entendam essa questão e cada um faça a sua matriz de fraquezas e pontos fortes. E tentem desenvolver ao máximo essas habilidades para que vocês possam chegar... É um desenvolvimento contínuo, Paulo. Você já falou, a gente já Exatamente. falou ao longo desse vídeo. Espero que vocês vejam todas as partes do vídeo. Né? O esforço, o aprimoramento vale a pena. Como o Paulo falou, não é para deixar para segunda, que é o famoso começar na segunda. Né? Começa hoje, faça essa reflexão, comece hoje. Tenho certeza, gente, aqui com toda a minha experiência, com a experiência do Paulo, é um investimento que assim, é como se aplicasse uma moeda e ganhasse 100 daqui num curto de espaço de tempo. É investimento, né, Paulo? Com retorno garantido. Com certeza. Então, pessoal, por hoje E é só. aplicar no dia a dia, né, Paulo? Aplicar no dia a Sim, dia. sim. Aplica no dia a dia. Paulo, só reforçar isso. Aplica no dia a dia. Pede feedback. O que os seus amigos ajuda. Esse plano que o Paulo falou ao longo do vídeo, aplica esse plano, mostra para outras pessoas que você confia, se abre. Você vai ter isso ao longo da sua carreira profissional. Você vai ter que ouvir, né, através dos feedbacks, dos retornos que os seus líderes, que as pessoas que estão ao seu lado, colegas, amigos ao seu respeito, se acostuma com isso, comece a exercitar agora. O que eu faço bem, o que eu não faço bem. Pergunta para o Paulo, pergunta para o Sérgio, pergunta para o teu amigo, parente, pessoas que você confia que vão te ajudar no seu desenvolvimento. O olhar do outro é bem importante nisso, né? Exato. E você tem que aprender, porque isso vai fazer parte da sua jornada profissional. Sim. Imagina, né, que lá naquele vídeo lá de network que a gente criou, que se vocês tiverem, por exemplo, um grupinho de amigos, né, e hoje é fácil fazer isso, né, no WhatsApp, você faz um grupo de amigos e ali vocês tentem, cada um, avaliar a questão do outro, né? O que você, de repente, acha que é um ponto fraco é um ponto forte na visão do teu colega, do teu amigo, e assim vocês vão se desenvolvendo. Então, assim, gente, tem possibilidade de tudo, tá? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos. Peço mais uma vez para se inscreverem no canal, vistam essa camisa, clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Até o próximo vídeo. Até, pessoal. Nos acompanhem nas redes sociais, participem.